Olá, eu sou a Júlia e vou apresentar o TDA2 de absorção da matéria de processo unitário de transferência de massa do 8º período do curso de Engenharia Química. O grupo é composto por mim, Júlia Sari, pela Juliana Zanata, João Zamban, Maria Carolina e Victor Barradas. O processo escolhido foi a separação do biogás com CO2, utilizando água como solvente, porque além de ser o tema do nosso projeto final de curso, o biogás possui maior poder calorífico quando possui menor composição de dióxido de carbono, destacando a importância da sua purificação antes do uso. Aqui a gente tem o fluxograma do processo para entender um pouco melhor a metodologia. Os dados base foram retirados da literatura a partir de um estudo da Cláudia Luísa Manfredi, tais como vazão em composição da corrente G1, vazão em composição da corrente G2, vazão em composição da corrente L1, vazão em composição da corrente L2 e porcentagem de remoção. Os outros dados descritos em azul foram calculados. Bom, aqui a gente tem o Excel de todo o processo. Nesse esquema foram colocadas as informações que eu acabei de citar em vermelho, porém elas foram dadas em metros cúbicos por hora, havendo necessidade de transformar para a vazão molar. Então, a partir dos dados de concentração dos componentes do biogás fornecidos pela FMR, ali na tabela 1, a gente pôde calcular a massa molar média e a densidade relativa das correntes G1, L1 e G2, considerando também a pressão de 3 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. A massa molar média foi calculada através da multiplicação da massa molar dos componentes com a composição. Já a densidade de cada componente foi calculada pela massa molar multiplicada pela composição, divididos por R vezes o T. Após isso, para traçar a linha de operação, foi calculado o LS, sendo a vazão do L2, já que se trata de água pura, X2 igual a 0, e o GS, a vazão de G1, mais a vazão de dióxido de carbono dessa corrente. E depois também da linha de operação foi traçado o diagrama de equilíbrio. E então a gente traçou as linhas do Y1 e Y2, que estão em rosa e em verde, ali no Excel, e onde o rosa cruzou com a curva de equilíbrio, foi descoberto o X1 mínimo, e com ele foi calculado o LS mínimo e o LS de operação. E a gente também considerou o LS de operação sendo igual a 1,5 do LS mínimo. Depois disso, foi calculado o número de estágios teóricos para ele, e traçado Y1 e Y2, assim como anteriormente, e também além do X2 igual a 0 e o X1 o valor dado pelo artigo. E a gente faz uma escadinha entre a linha de equilíbrio, entre a curva de equilíbrio e a linha de operação. E depois disso também, a gente calculou a eficiência pela fórmula ali descrita, com a viscosidade da água, massa molar e densidade do líquido. E o K também, que é o valor do coeficiente angular da linha de operação, que a gente fez ali em cima. Também vale reforçar que a viscosidade da água que a gente usou ela foi adotada de 3 centipose, já que a literatura informa que a viscosidade da água a 1 atm é 1 e a 1,2 atm é 1,2 centipose. Então a gente considerou essa proporcionalidade para conseguir usar ela. Então, depois de encontrar a eficiência, a gente partiu para o número do cálculo de estágios reais, que é o número de estágios teóricos divididos pela eficiência. E depois disso também foi calculada a altura da coluna, sendo ela o estágio real, multiplicado pelo espaçamento entre os pratos. Já para o cálculo do diâmetro da coluna, primeiramente foi necessário calcular o valor de C, precisando do valor de CF. E para descobrir esse valor, precisou calcular FLV, tendo de início que transformar L1 e G1 para pés ao cubo por segundo. E após isso, foi traçado no diagrama, descobrindo o valor de CF e então fazendo os cálculos aqui descritos, para finalmente encontrar a velocidade e, portanto, encontrar o diâmetro. A gente considerou o valor de FF e FHA padrões para projetos de 0,8 e 1, respectivamente. E também, já que o artigo apresentou as vazões das correntes, assim como as composições, a vazão não foi utilizada.
No artigo, o diâmetro encontrado foi de 0,17, já o da equipe foi de 0,14, e considera-se que a gente obteve êxito nos cálculos e ele está dentro do esperado, de modo que houve pouca discrepância e também considerando que a gente teve que alterar alguns dados para se adequar ao nosso processo. E é isso, obrigada pela atenção.